Romanos 8, versículo do 1 por diante, que diz assim: está em Cristo para não pecar. Esse é o título. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Entendeu, irmãos? A lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, nenhuma condenação há mais para os que andam em espírito. Porque Deus mandou o seu próprio Filho para andar no meio de nós, em semelhança de pecado, de carne. Perdão. Porque Deus mandou o seu Filho para andar no meio de nós, em semelhança de carne. Para andar no meio do pecado, mas não contaminar. Então, Jesus Cristo foi mandado por Deus, todos sabemos. Ele andou no meio do pecado, mas não contaminou. Ele, como se diz, ele lidava com o pecado ali, mas ele não pecou em nenhum momento. Ele foi espiritual todo o tempo, mas em semelhança de carne. Porque se ele fosse só espiritual, aí nós ia contestar. Ah, mas eu sou carne. Só que nós devemos andar em carne, como nós estamos, que Jesus também andou em carne, como nós. Mas Jesus fazia as obras do Espírito. É o que nós devemos fazer, como cristão. Irmãos, a gente diz como cristão, porque às vezes tem pessoas que estão lá no mundo e faz questão de continuar. Por mais que eles tenham a oportunidade de vir para a presença, de ter uma vida diferente, de saber, conhecer o que é uma vida com Deus, o que é uma vida diferente, mas as pessoas preferem ficar no mundo porque tem liberdade. E não adianta, irmão, não adianta cristão dizer que tem liberdade para viver certas aparências, certos tipos de coisa da carne, porque não existe isso. Cristão é cristão. Quem vive em espírito é diferente de quem vive em carne. E quem vive em carne é diferente de quem vive em espírito. Isso aqui não é criticando quem está lá no mundo. Eu vim de lá, eu sei como é. Não é fácil. A gente vive sem conhecimento, não tem conhecimento nenhum da palavra. Eu tive vários anos com uma Bíblia dentro de casa. 25 anos com uma Bíblia dentro de casa. E não lia. Não serve para nada. Eu fiquei 40 anos com a Bíblia e não tinha conhecimento nenhum da Bíblia. Hoje eu comprei outra Bíblia e com 2 anos eu tenho esses conhecimentos que eu passo aqui nos vídeos para os irmãos. Por mais que acham que seja pouco, mas é do pouco que veio muito. Então, irmãos, Deus mandou o seu Filho para sofrer, para morrer na cruz por nós. Jesus Cristo andou sem pecado. Mas toda vez que Jesus Cristo ordenava um milagre em alguém, acontecia. Porque ele era santo. E nós temos que ser parecido com o santo. E quem é o santo? Deus, o Espírito Santo. Só existe isso. Quando nós abrimos os nossos olhos espirituais,
nós começamos a viver em espírito. Viver em espírito, irmão, não é fácil. Por isso que ninguém quer ir. Por isso que as pessoas assistam um vídeo como esse aqui, ele entende que a vida dele é complicada, que tem coisa que é complicado porque ele precisa, mas ele não tem coragem, ele sabe que é difícil. Ele sabe que não é fácil enfrentar a família, sabe que não é fácil enfrentar amigos, sabe que não é fácil enfrentar os vícios, sabe que não é fácil enfrentar as crises, sabe que não é fácil enfrentar as perseguições do adversário que fica bramando em volta ao tempo todo querendo nos agarrar. Nós temos que estar firme. Porque quando a gente está lá no mundo, irmão, só para explicar um pouquinho, que às vezes tem irmão que fica com dúvida. Quando a gente está lá no mundo, a gente está servindo. Querendo ou não, entendendo ou não, a gente está servindo ao inimigo. Então ele fica quieto. Mas a partir do momento que você se levanta, que você diz, a partir de hoje eu vou servir a Deus, eu vou ignorar o mundo, eu vou ignorar tudo isso aqui e vou viver do Espírito, então ele se levanta porque ele não quer perder. Entendeu, irmãos? Não é fácil. Tem dias que você diz, eu vou largar para lá, até desiste. Tem dias que a gente diz, Deus, eu vou parar de dizer que eu sou espiritual, eu vou entregar, o Senhor coloca outro no meu lugar, eu não aguento mais essa cruz que eu estou carregando, é pesado, então eu vou só ir para a igreja, orar na igreja, voltar, eu vou parar de estar buscando discernimento, porque eu não aguento mais. Deus diz que nada, não é você que manda, é eu quem mando. É eu quem dou a última palavra e tudo que eu tenho para te entregar você vai receber, querendo ou não. Entendeu, irmãos? Porque isso somos escolhidos. Não é todo mundo que vive isso. Tem gente que passa uma vida na terra todinha e não passa esses aperreios. Por quê? Porque não é escolhido, não é separado. Entendeu, irmãos? Porque tem crentes aí também, irmãos, que são crentes que recebem virtude e tudo, mas ele não foi escolhido para levar uma palavra. A gente vai ver aqui, mostra na Bíblia, fala da Bíblia, tem Moisés. O povo do Egito foi 600 mil homens que fala na Bíblia. E só um era o líder, Moisés. Deus falava com Moisés para Moisés falar com o povo. Então Deus separa aquele para falar com os outros. Deus não vai sair falando com todo mundo. Mas feliz daquele que ouça o que Deus manda falar através de um profeta de Deus. Entendeu, irmãos? Então, Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, retornou ao Pai e não pecou. Nem sequer uma vez. Armaram ciladas para pegar Jesus. Jesus era espírito. É isso que nós temos que ser, irmão. Quando nós estamos no espírito, quando alguém manda uma cilada, nós já sabemos que aquilo não é de Deus. É a aparência. E nós já vai lá e não aceita. Mas quando nós ainda não estamos em espírito, toda cilada que vem, nós cai. Tá entendendo? É dinheiro sujo que vem pra gente. A gente não sabe de onde vem, recebe. É como o dinheiro da gente também, que a gente gasta com coisas que não é de Deus e não tem retorno, você perde aquele dinheiro. Por quê? Porque não está em espírito. Quando você está em espírito, você ora a Deus. Tudo que você vai fazer, você ora a Deus. Mas alguém te ofereceu uma chance de um negócio que vai ser bom para você comprar. Você tem que buscar em Deus. Deus está vindo da onde? É do Senhor ou não é do Senhor? Para que não entra perseguições na tua vida como se fosse uma forma de bênção. Jesus era filho, mas ele orava todo dia, entendeu? Toda hora. O ministério de Jesus foi de oração, de sofrimento, de humilhação. Por que nós vamos querer ter um ministério, vamos querer ter uma vida com Deus? Não existe. Deus abençoe.